Oi, eu sou a Carla, do Carla na Gringa, e hoje eu vou te ensinar como sair do absoluto zero a uma carreira consolidada na França, mesmo sem saber falar francês. Eu sei que parece bom demais para ser verdade, porque a gente tem a ideia americanizada de que estudar fora, fazer uma graduação, um mestrado, um doutorado, vai custar pelo menos US$ 20.000, que é tipo R$ 112.000 por ano. Ou que você precisa ter estudado numa das melhores federais, ter tido as melhores notas, ter publicado 47 artigos. Mas você quer saber a verdade? 100% das pessoas que eu conheço que aplicaram para um mestrado aqui na França foram aceitas. É mais fácil ter um diploma internacional e se inserir no mercado de trabalho da França do que entrar na USP. Ou melhor, do que qualquer federal do Brasil. E isso porque a educação aqui na França é vista como um direito. É isso, aqui na França as pessoas elas veem a educação como uma coisa que você tem que ter desde que você é criança. Então as crianças francesas, elas têm acesso à escola e elas já sabem que elas vão crescer e vão um dia entrar na faculdade, que elas vão um dia, né, fazer um mestrado. O mestrado aqui não é uma coisa uau, como no Brasil, que a gente pensa, nossa, eu vou fazer 5 anos de graduação, depois ainda vou esperar não sei quantos anos até chegar no meu mestrado. E não, aqui a licence, que é a graduação, ela já é grudada ali no mestrado. Então a pessoa ela faz uma licence meio que já sabendo que ela vai sair com um nível master. Porque a licence é de 3 anos, ela faz esse período de graduação e depois já passa para o mestrado e faz os 2 anos de mestrado e já tem um nível que para o brasileiro é uma coisa praticamente inalcançável. Né? A gente não enxerga a educação da mesma forma que o francês ele enxerga a educação. Como eu falei no começo, a educação na França ela é vista mesmo como um direito, como uma coisa que o francês, a pessoa francesa, ela sempre vai ter acesso. E não como a gente no Brasil vê como um privilégio de uma elite, né? Tanto intelectual quanto uma elite financeira, uma elite econômica. Cara, minhas amigas que terminaram a graduação e não sabiam para onde ir, hoje estão fazendo o mestrado nas melhores universidades do mundo. Eu tenho amigas estudando na Sorbonne. Elas estudam na mesma sala que Sartre, que Simone de Beauvoir estudaram. Eu fui aceita na Sorbonne. E olha que eu sou um pouco como você, sabe? Quando eu terminei minha graduação, que eu tinha gastado ali 5 anos da minha vida, eu fiz jornalismo, mas eu gastei 5 anos da minha vida na graduação, porque eu fiz 4 de jornalismo e fiz um intercâmbio. Então, quando eu terminei minha graduação, que eu tinha gastado ali 5 anos da minha vida, e fui finalmente trabalhar de fato na área, eu percebi que tinha que recomeçar em algum lugar, sabe? Eu percebi que não era exatamente aquilo que eu queria fazer. Quando eu saí da graduação e fui botar a mão na massa e ir para o campo mesmo, para a área de trabalho, eu percebi que não era aquilo que eu queria fazer. Foram anos, anos de investimento para no fim eu sentir que eu tinha que recomeçar de algum lugar. Então eu investi por anos na minha graduação para no fim perceber que eu queria começar do zero, recomeçar de outro lugar. Então, eu sempre achei que fazer um mestrado fora, cara, eu achei que ia ser caríssimo fazer um mestrado fora. Eu tinha passado a graduação inteira tentando equilibrar minhas notas entre matérias muito difíceis e professores muito de boa, para ter uma média acima de 8. Porque, cara, eu achava que ou eu teria que ter rios de dinheiro para pagar um mestrado de milhares de dólares, ou eu ia ter que conseguir uma bolsa por excelência acadêmica, né, que é o critério que as bolsas usam hoje em dia, usando essa média que eu estava tentando equilibrar ali, que é maior que 8. Mas daí eu fui fazer um intercâmbio, numa época que a minha faculdade estava em greve no Brasil. E nessa de fazer um intercâmbio no meio do tempo que eu estava na faculdade, e a faculdade em greve, eu acabei perdendo 4 matérias por falta. Perdi 4 matérias inteiras, ou seja, eu fiquei com 0 em 4 matérias. Então, isso fez minha nota
descer demais, sabe? Tipo, eu mantinha ali um 8, tentava sempre manter um 8 na minha média. E aí, quando eu finalmente estava no auge, eu lembro que eu tinha 8,4 quando eu fui fazer meu intercâmbio. E aí eu saí para o intercâmbio com a média do meu score lá, 8,4, que era uma média que para mim era suficiente para eu conseguir bolsas de mestrado, que era a minha oportunidade de ter, né, se eu tivesse uma média excelente. E aí eu fui fazer meu intercâmbio e como a faculdade estava em greve, eu não pude ir para as aulas quando as aulas voltaram, porque eu estava no meio do intercâmbio, e perdi o semestre inteiro por falta em todas as matérias que eu estava matriculada. E aí, nessa brincadeira, foi 0 em tudo. Eu tomei 0 em todas as matérias que eu estava matriculada, porque já não tinha como cancelar a matrícula, eu estava morando em outro país fazendo intercâmbio, e aí minha média baixou horrível. Cheguei agora, o que eu perdi? Cara, eu estava falando, vou falar de novo aqui para vocês, que é o seguinte, que 100% das pessoas que eu conheço que aplicaram para um mestrado aqui na França foram aceitas. Cara, 100% das pessoas que eu conheço que aplicaram foram aceitas. Porque, como eu estava dizendo para o pessoal, é mais fácil ter um diploma internacional e se inserir no mercado de trabalho da França do que entrar na USP, do que entrar em qualquer federal do Brasil. É porque a educação aqui na França é vista como um direito. Enquanto no Brasil, infelizmente, ainda é um privilégio ter acesso à educação. É uma coisa de uma elite, né? No Brasil, quem mora no Brasil sabe disso, que ter acesso a um mestrado, por exemplo, no Brasil é visto como uma coisa de uma elite intelectual, de uma elite econômica. E minhas amigas que terminaram a graduação e não sabiam para onde ir, hoje estão aqui na França fazendo mestrado nas melhores universidades do mundo. É o que eu estava falando para o pessoal que estava aqui mais cedo. Eu tenho amigas estudando hoje na Sorbonne. Estão estudando aí hoje na mesma sala que Sartre, cara, sabe? Que Simone de Beauvoir. Eu fui aceita na Sorbonne. Foi uma das universidades que eu fui aceita, porque o meu dossiê foi aceito em mais de uma universidade. E olha que, é como eu estava falando também para o pessoal a respeito desse negócio da nota, né? Eu sou um pouco como você. Eu terminei minha graduação de 5 anos e estava perdida. Tava perdida, não sabia o que eu queria fazer. Eu tinha feito jornalismo, não me identifiquei com o curso, comecei a procurar outra coisa para fazer. Quem me conhece sabe aqui que eu fui professora de inglês, por exemplo, porque eu estava totalmente perdida, não me identificava com a minha área, não sabia para onde ir. Tinha passado a minha graduação inteira, 5 anos, 5 anos, porque eu fiz em 5 anos, equilibrando minhas notas para conseguir, quem sabe, fazer um mestrado e aí dar uma mudadinha ali na área, porque eu queria mesmo era fazer marketing, que é o que eu faço agora. E daí fiz esse intercâmbio, que é isso que eu estava contando aqui, porque chegou um pessoal que chegou depois, né, e estava contando isso, que eu mantive minha média toda equilibrada. Eu pegava sempre um professor muito bom, tipo assim, muito gente boa com a gente, e depois eu pegava um professor muito carrasco no mesmo semestre para poder equilibrar a minha média, sabe? Tipo, para equilibrar a minha média. Para eu ficar sempre na média ali dos 8, porque eu pensei que eu precisava ter uma nota excelente, porque eu queria conseguir uma bolsa, e bolsa de excelência acadêmica, tipo da Fundação Estudar Fora, não sei se vocês conhecem, mas eram umas bolsas assim que tinha que ser excelente na academia. E daí, menina, quando eu fui morar na Noruega, que eu fiz meu intercâmbio, a minha média caiu. Assim, foi ladeira abaixo. Não por causa da Noruega, mas porque minha faculdade no Brasil estava em greve e eu perdi todas as matérias que eu estava matriculada por falta. Eu fiquei com 0 em tudo. Fiquei com 0 em todas as matérias e daí não tem score, né, que a gente fala assim lá na Bahia, não sei como é que vocês chamam, média, a média. Não tem média que aguente você perder com 0 em todas as matérias. Então, tipo, minha média foi, ó, eu fui para 7,4 no meu score, para você ter uma ideia. Então, assim, e é jornalismo o meu curso, né? Então não é um curso, assim, quem está em engenharia, quem está em física, quem está em química, sabe que a média de todo mundo não é assim, não é nenhum 8, não é nenhum 9. Então você já está ali na média, está dentro do que é esperado. Mas eu estava em jornalismo, todo mundo na minha sala tinha 8, tinha 9, entendeu? Então como é que eu ia competir com essa galera que fez o mesmo curso que eu para fazer um mestrado? Aí eu pensava, mano, acabou para mim. Falei assim, não, minha média foi ladeira abaixo, eu falei, não vai ter oportunidade de eu fazer esse mestrado, porque eu não tinha publicado artigo nenhum durante a minha graduação, não tinha publicado nada. Tinha tido essa média que ficou horrível para uma pessoa que está fazendo jornalismo, né? Para quem faz engenharias, etc. A média horrível é outra categoria de média horrível. Então, assim, para mim, eu desisti do plano de fazer o mestrado, que eu achei que não ia dar. Só que daí minha vida foi acontecendo.
eu já estava com esse plano até meio que esquecido na minha cabeça. Meio que eu tinha entendido que não era pra ser, sabe? Eu entendi assim: "Ah, não, vai ver, Deus não quis". Mas daí eu comecei a namorar, acabei vindo pra França por causa desse namorado. E 3 semanas depois de eu pisar aqui, o namoro acabou. E aí eu decidi: "Não, vou ficar mesmo assim". Eu pensei: "Então é isso. Esse cara passou pela minha vida só pra me trazer pra França". E foi aí que eu conheci a Li. A Li, não sei se vocês conhecem, talvez você conheça, talvez não, mas ela tem só 20 anos. E quando eu conheci ela, ela tinha 18. Ela era super fã de um carinha brasileiro na internet, que eu nem conhecia antes dela citar ele. Ela que falou dele pra mim, eu comecei a conhecer por causa dela. E ela comprou um curso desse cara e me fez comprar também. Eu e mais umas amigas. Todo mundo fez o curso dele normalmente, mas ali, um dia do nada, apareceu almoçando com esse cara aqui em Paris. Eu fiquei sem entender nada. Como é que ela tinha conseguido ir almoçar com um cara famoso e passar o dia inteiro com ele? Daí, quando eu perguntei pra ela, sabe o que que ela falou? Ela falou um negócio que ficou muito comigo. Ela falou bem assim: "Olha, eu tento fazer as coisas. Se der certo, deu. Se não der, tudo bem. Quem não chora não mama". E cara, eu já conhecia essa expressão. Eu já tinha ouvido muita gente falar que não custa nada tentar, que o não você já tem, mas eu nunca tinha conhecido alguém que vivesse tão a fundo essa filosofia, sabe? E isso me deu um impulso enorme para voltar a sonhar com o meu mestrado. Foi daí que, chorando para ver se eu conseguia mamar, eu descobri que existem muitos mestrados na França que custam 250 euros por ano. E indo mais a fundo ainda na pesquisa, eu descobri que existia um tipo de mestrado que podia ser completamente gratuito. Eu descobri que se eu fizesse esse mestrado gratuito, eu ainda ia ganhar um salário enquanto eu estou inserida no mercado de trabalho francês. E daí eu pensei, cara, se isso der certo, já pensou quantas portas isso vai abrir para mim aqui na Europa? E daí eu resolvi me jogar. Na hora, eu tinha zero coisas a perder, eu não tinha nada a perder. Já tinha tempo que eu não trabalhava na minha área, que eu queria mudar de rumo depois da graduação. E, sinceramente, nessa época, era isso ou voltar para o Brasil. Então, o que, que eu fiz? Eu me candidatei para o mestrado. E o conselho que eu recebi das pessoas que tinham meio que feito um processo meio parecido por aqui foi: se candidate para vários, e se alguém disser que vai dar errado, acene com a cabeça, concorde com a pessoa, igual o pinguim do Madagascar, e siga fazendo o que você está fazendo. A pessoa falou: ih, não dá não, não sei o que, não existe, não dá para trocar o visto, não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo. Concorde e fale: legal, mas eu vou seguir meu rumo. E continue fazendo o que você está fazendo, simplesmente faça o que você tem que fazer. E esse conselho que me deu foi a Lana, uma garota que tinha feito graduação aqui. Daí, no meio desse processo, que foi muito difícil, porque, cara, não tinha informação sobre nada em lugar nenhum. Surgiu um grupo do WhatsApp com umas outras meninas que estavam aplicando para o mestrado aqui. E, cara, todas nós fomos aceitas. Todas. Todas as meninas que estavam no grupo do WhatsApp comigo, que se chamava Unidas por um Master. Todas elas que estavam dentro Unidas por um Master foram aceitas. Não teve uma que foi recusada. E como vocês sabem, eu compartilho minha vida no Instagram desde que eu comecei a minha história na França. Mas daí eu fui percebendo que, na verdade, tem centenas ou até milhares de brasileiros que sonham em estudar na França, mas não sabem bem o que fazer para isso acontecer. Eu recebo no meu Instagram, vocês devem imaginar, né? Porque só quem estava no grupo e foi me mandando várias mensagens no privado, etc. Vocês devem imaginar que eu recebo no Instagram, cara, centenas de mensagens de pessoas me pedindo ajuda para se candidatar. Perguntando se eu dou mentoria. Tem muita gente aqui que está me assistindo, com certeza que foi uma dessas pessoas que veio falar comigo no privado, falando: Carla, você dá mentoria? Que veio me perguntar: ah, e você cobra quanto para fazer mentoria? E, cara, hoje, para você ter uma ideia, amanhã eu tenho uma prova de direito e apresentação do meu projeto final de direito, que Jesus sabe como é que eu vou fazer. Porque, assim, não existem horas no meu dia, sabe? Pela demanda que eu tenho.
com mestrado, com trabalho na multinacional, com o conteúdo que eu produzo, eu não tenho horas no meu dia para dar mentoria, sabe? Mas de um tempo para cá, depois de muito relutar, sério, porque assim, é difícil, como é que você equilibra tudo isso? Então, depois de muito relutar, depois de muito falar com a minha psicóloga, eu decidi fazer o máximo possível para ajudar o maior número de pessoas e ainda ter certeza de que eu vou manter uma alta qualidade na hora de passar essas informações, sabe? Agora eu tô dividindo isso com você aqui, porque eu acho que ajudar outras pessoas é o caminho. Eu sinto muito isso e é isso que eu vivo na minha vida, sabe? Eu acho que se a gente puder passar para o outro que a gente aprendeu, passar para o outro que a gente estudou, que a gente conseguiu, é assim que a gente também, de certa forma, é cheio. A gente enche o outro e aí é cheio também a gente. Então, eu quero te mostrar as oportunidades que muita gente achava que eu mesma não ia ter, sabe? Muita gente já tinha desistido, assim, de que eu fosse fazer isso. As pessoas achavam, ih, Carla vai viver outra vida, tá ligado? E até eu mesmo, na verdade, nem eu estava mais confiando que eu iria fazer esse mestrado, que eu iria viver essa oportunidade. Mas graças a Deus eu tive. E agora eu quero disseminar essa informação. É essa informação que eu quero compartilhar com você. Porque, cara, o que eu mais escuto, assim, disparado, é gente falando: ah, se eu soubesse disso antes. Ah, não sei falar francês. Ah, não tenho dinheiro para fazer mestrado no exterior. Ou então, ah, minhas notas são muito ruins, nunca vou conseguir uma bolsa. A quem disse que precisa de bolsa? Você sabia que tinha um mestrado de 250 euros por ano? Eu falei por ano, o pessoal tá achando que eu me atrapalhei, falei errado, que era por mês. Não, não, gente, é por ano. Ano. O meu mestrado custa 249, não é nem 250. 249, você paga 250 e leva troco. Por ano. Se eu pagasse por ele, porque como vocês sabem, eu não pago pelo meu mestrado, porque eu faço uma outra modalidade que eu recebo, na verdade, eu ganho dinheiro para fazer o meu mestrado. Então, o que eu quero que você saiba é: não precisa ser rico para morar na França. Não precisa saber falar francês para fazer um mestrado aqui. Não precisa ter as melhores notas da faculdade, porque eu fui aceita em mais de um, eu fui aceita na Sorbonne. Com a minha nota lá que eu contei para vocês aqui no começo da live, que a minha nota despencou quando eu perdi em 4 matérias por falta. E eu consegui ser aceita tanto na quanto na faculdade que eu escolhi. Eu recusei a Sorbonne, para você ter uma ideia. Então, vamos chamar de plano, sabe? Chega de achar que ter uma carreira aqui, que consolidar sua carreira, fazer o seu mestrado na França, é um sonho. Uma coisa que você, eu sempre sonhei com isso. Não, pô. Vamos começar a chamar de plano. Esse agora é o seu plano, certo? E plano a gente se organiza, a gente planeja. Como o tipo de mestrado que eu faço não era uma opção para quem vem direto do Brasil para o primeiro ano de mestrado, porque assim, isso era proibido vir direto do Brasil, direto para esse mestrado que eu faço, que é o mestrado que você trabalha numa empresa francesa, recebe um salário de verdade. Tipo, o salário mínimo francês eu recebo mais do que ele para trabalhar. E a empresa paga o meu mestrado. Esse tipo de mestrado se chama mestrado em alternância. E era uma modalidade de mestrado proibida para estrangeiro no primeiro ano. O estrangeiro podia vir fazer o primeiro ano dele em outro mestrado e no segundo podia fazer isso. Mas agora, desde março desse ano, ou seja, super recente, ninguém veio ainda, né, com esse tipo de mestrado. Porque está fechando agora as inscrições, etc e tal. Enfim, em março desse ano, o governo francês falou assim: vou liberar para os estrangeiros. E liberou para todos os estrangeiros que queiram vir, já chegar aqui no primeiro ano fazendo esse mestrado que eu estou fazendo. Então, ele não era nenhuma opção. E ainda não tem muita informação disponível por aí. Porque todo mundo que é brasileiro que está fazendo esse mestrado é gente que já estava aqui antes, como eu estava, e aí eu dei a sorte de já estar fazendo ele, mas não tem ninguém para ensinar a quem está no Brasil fazer esse mesmo tipo de mestrado, porque não tem informação sobre ele em português. Eu demorei meses aprendendo sobre esse processo. E agora eu explico até para o órgão oficial do governo, para você ter uma ideia como é que esse mestrado funciona. Quem me segue no Instagram viu que na última live que eu fiz com a Campus France, que é o órgão oficial do governo, né, que fala sobre estudantes vindo do Brasil para cá, a moça do Campus France, que é da comunicação deles, então super bem informada, super gentil e sabe tudo sobre o processo, estava me perguntando questões a respeito desse processo, do processo de fazer o mestrado que você recebe para morar aqui. Porque ela sabe que a lei mudou
mas ninguém ainda veio com a partir dessa lei. Então, eu demorei muito tempo para encontrar informação, porque imagina, se nem o órgão oficial sabe, quem sabe? E aí, quem sabe sou eu, porque eu demorei muito para encontrar essa informação. E o negócio é, se você não entender bem como as coisas funcionam, você pode acabar se enrolando. Eu, por exemplo, eu tenho amigas que pensaram que podiam fazer mestrado em alternância, mas depois viram que não podiam. E aí iam ter que pagar mais de 6 mil euros pela faculdade. Porque elas escolheram uma Ecole, a Ecole custa 6 mil euros. Se você fizer em alternância, como eu falei para vocês, a Ecole, ou a empresa paga o seu mestrado, mas se você não puder fazer em alternância, quem tem que pagar é você. Então, se você não souber ali direito como é que funciona o processo, você pode se enrolar, porque às vezes você vem achando que pode fazer em alternância, chega aqui e tá com uma dívida de 6 mil euros. Então, assim, tem que entender bem como é que as coisas funcionam. Fazer mestrado na França, seja em alternância, seja pagando só 250 euros por ano, é uma oportunidade. Eu vou falar aqui para vocês quais são os requisitos, né? A gente fez essa live para eu te contar os requisitos para fazer o mestrado. Então, se você quiser anotar, é uma informação importante que você precisa ter se você quiser saber quais são os requisitos para fazer um mestrado na França, tá? Encontrar o mestrado na sua área é a primeira coisa que você vai fazer. Então, primeiro encontre o mestrado na sua área. Depois, você vai descobrir se você pode fazer mestrado em alternância. Coisas que você precisa descobrir. Se você pode fazer em alternância, se precisa fazer equivalência do diploma, se a faculdade aumentou as taxas ou se a sua faculdade que você escolheu, que você achou o curso, ainda cobra 250 euros por ano, porque essas taxas aumentaram. Então, tem faculdades, universidades, né, que cobram valor anterior e tem universidades que cobram mais do que esse valor, porque as taxas aumentaram. Então, você tem que descobrir essas três coisas. Vou falar de novo, ó. Acha o seu mestrado e depois descubra se você pode fazer em alternância, se precisa da equivalência do diploma e se a faculdade aumentou as taxas ou ainda cobra 250 euros por ano. Segunda coisa, você precisa falar inglês ou francês pelo menos nível B2. Se você não fala ainda, fique tranquilo, porque você vai ter um tempo para se organizar e você pode estudar mais a fundo, mas lembre que para vir você vai precisar falar isso. Não pode vir só com português, não pode. Português e japonês não pode. Tem que falar pelo menos português e inglês ou português e francês. Ou se você não fala português também, você não ia estar vendo essa live. Então, um desses dois segundos idiomas você tem que falar, certo? E tem que fazer a prova de proficiência. Então, anota aí a prova de proficiência. Para quem não sabe o que é uma prova de proficiência, é uma prova oficial e internacional que te garante uma nota que você tem que apresentar, né, na hora de se inscrever para o mestrado, dizendo se você pode ou não fazer aquele mestrado. Então, anota aí, prova de proficiência, certo? Você também tem que ter terminado uma graduação de pelo menos 3 anos. Ou seja, se você fez tecnólogo, se você fez qualquer curso que seja menor do que 3 anos, você não pode vir fazer um mestrado aqui, tá? Você tem que fazer uma outra coisa, que é a licença, 3, blá, blá, blá. Mas para fazer o mestrado, você tem que ter feito uma graduação de 3 anos, pelo menos, no Brasil, em qualquer lugar. Depois tem que ter também cartas de recomendação e cartas de motivação. Uma carta de motivação, né, dizendo a sua motivação para fazer esse curso, e cartas de recomendação de professores da faculdade, de pessoas que trabalharam com você. A próxima coisa, isso é só para quem está ou no Brasil ou em países fora da União Europeia, é se inscrever no Campus France e enviar o seu dossiê, se você mora fora da Europa, né? Então, se inscrever no Campus France e enviar o seu dossiê. Se você está nos Estados Unidos, tem que se inscrever no Campus France também, tá? Porque tem um Campus France dos Estados Unidos. Aí você leva em consideração o Campus France do país que você mora e não do Brasil, tá? Depois disso, você tem que pagar o Campus France, fazer a entrevista com eles, encontrar um lugar para morar aqui em Paris, obviamente, ou na França, qualquer lugar da França que você vai morar. Ter um fiador, tem que ter um fiador para encontrar aqui o apartamento, a não ser que você conheça alguém, não sei, enfim. Às vezes acontece de não precisar, mas o normal é que você precise sim de um fiador. E se inscrever para as ajudas do governo, porque daí você pode ter muita ajuda do governo francês. A gente acha que não, né? Porque a gente é estrangeiro aqui. Talvez você ache que não, mas você pode ter ajuda do governo francês aqui. E tem ajudas específicas para estudantes. E tem ajudas que chegam a 250 euros por mês, assim, que você recebe. Então, tem que se inscrever para essas ajudas, para ganhar as ajudas do governo. E encontrar emprego na França,
Porque assim, como eu falei, eu não sei se eu falei, mas vou falar agora. O visto de estudante aqui na França, ele permite trabalhar. Então, mesmo que você venha fazer um outro mestrado que não seja igual ao meu, que não seja em alternância, que é esse que te paga um salário, você vem fazer um outro normal, mestrado normal. Você pode trabalhar com o que você quiser, contanto que não passe de 964 horas por ano. Ou seja, é um trabalho que é 60% do tempo total que uma pessoa normal pode trabalhar na França. Tá? Então, um trabalho ali de 964 horas por ano. Então, o que você tem que fazer? Encontrar um emprego na França, seja sua alternância, seja um emprego de meio período, pagar suas contas como estudante, seja um estágio, que às vezes é obrigatório para o mestrado. Depois você tem que pedir uma autorização provisória de trabalho, se você for fazer a alternância. Quem vai fazer a alternância precisa pedir isso, uma autorização provisória de trabalho. E aí você tem que ir no consulado da sua região do Brasil, a região correta, né? Tem consulados específicos para cada região, para tirar o visto. Isso é super importante. Isso é super importante, tirar o visto, né? E depois você vai pesquisar passagem de avião no Google Voos, no Skyscanner, onde você encontrar passagem de avião. E chegando na França, uma coisa muito importante, poucas pessoas falam, anote isso aí, se você vai vir para a França fazer o mestrado, que você vai. Você precisa validar o seu visto de estudante. Chegando aqui, você precisa validar esse visto. Porque se você não validar ele, depois de 3 meses, ele perde completamente a validade. É como se você fosse turista. E aí você fica ilegal. Então, mesmo você tendo pagado a taxa, feito todo o processo, chegando aqui, você precisa validar o visto. Aí você valida o visto, você paga a sua taxa CVEC e você faz sua inscrição administrativa e pedagógica na faculdade. Então é isso, você vai pagar a taxa, fazer sua inscrição, tem os documentos que você envia, né? A taxa custa 92 euros, então às vezes você vai me ver falando que o meu mestrado foi 250 e às vezes você vai me ver falando que o meu mestrado foi 350. A verdade é que o mestrado em si custa 249 euros por ano. Mas a taxa CVEC é uma taxa de vida em campus, que todo mundo tem que pagar, quem estuda em universidade. E aí, normalmente, eu adiciono já essa taxa no valor do mestrado, porque eu acho que 350 euros por ano já é muito barato. Mas, na verdade, o valor do mestrado mesmo é 249, tá? E aí você adiciona aí 92 da taxa CVEC. Bem, gente, é isso, olha. Nesse momento, esse é, assim, o máximo que eu consigo te dar informação nesse espaço de tempo. Senão, eu passaria aqui horas, dias. E é por isso que, para você que quer se aprofundar nisso, que quer dar um passo além, eu vou te fazer uma proposta. Eu desenvolvi um curso que é 100% online, com mais de 66 aulas, com todos os segredos para você ter um dossiê irrecusável para o seu mestrado e como você paga para estudar aqui na França e ter os melhores resultados no menor tempo possível. São aulas gravadas para você ver e rever no seu ritmo, conforme você for avançando no processo. No curso, eu vou te pegar pela mão e te ensinar como encontrar um mestrado na sua área. Perdão. Vou te falar tudo que eu vou te ensinar. Como encontrar um mestrado na sua área, como fazer um bom planejamento financeiro, tanto antes de começar o mestrado, quanto quando você já estiver na França. Eu te digo quais os documentos necessários para o dossiê de candidatura, para o visto, para a inscrição administrativa e para o mestrado em alternância, seja para quem está no Brasil ou para quem está em outro país. Eu te ensino como funciona a equivalência de diploma na França, como funciona a validação do diploma se você quiser voltar para o Brasil. Eu mostro como encontrar os cursos na sua área. Eu explico tudo sobre alternância, sobre alojamento em Paris, na França em geral, sobre o visto, tanto para quem está dentro quanto para quem está fora da União Europeia. Eu te ajudo a preencher o seu dossiê do Campus França, se você estiver fora da Europa. Eu explico como abrir conta em banco na França, como se inscrever no sistema de saúde francês. Te mostro quais são os benefícios para estudantes estrangeiros, quais as ajudas do governo que você consegue receber. Enfim, vários detalhes práticos. Porque a França é uma mãe. Quando você está com tudo certinho, mas também é um país muito burocrático. Então, você precisa ter muito cuidado para não levar uma resposta negativa no consulado. Ou até mesmo chegar na França com a documentação incompleta e enfrentar
enfrentar, sabe, tipo, grandes desafios com isso. É por isso que eu vou te entregar na sua mão, exatamente o que você precisa fazer. Mas assim, detalhado, o passo a passo. Quais documentos emitir, como preencher cada formulário, como emitir o visto e o mais importante, tudo com a última atualização, a última atualização. A minha equipe está sempre, sempre, sempre de olho nas alterações que podem ocorrer no processo ao longo do tempo. Então, tenha muito cuidado, é o que eu digo sempre, tenha muito cuidado com informações desatualizadas, que podem custar o seu intercâmbio, sabe? Até chegar ao ponto de, sei lá, você ter o visto negado, ou até mesmo ser rejeitada por uma universidade, só porque você enviou um documento errado, ou até pelo Campus France mesmo, não conseguir, porque enviou alguma coisa errada, faltou algum documento, ou não teve o que precisava. E aí você tem que esperar mais um ano para se candidatar. Então, assim, além disso, talvez você saiba, talvez não, mas é como eu falei lá em cima. Como eu falei no começo da live, o visto de estudante na França, ele permite que você trabalhe, né? E eu imagino que você queira aumentar ao máximo as suas chances de conseguir um emprego aqui na França. Seja como estudante normal, seja com contrato de alternância, seja um estágio. Foi por isso que eu negociei com o Ítalo Costa, que é premiado como o melhor brasileiro recrutador no exterior. E você vai ganhar um super bom. Você vai ganhar um curso de como fazer um LinkedIn, que é o site que eles usam aqui para contratar na França. Um LinkedIn perfeito para achar trabalho de meio período, estágio ou alternância na França. Cara, esse bônus com certeza vai aumentar as suas chances de ser aprovado em um emprego que paga super bem dentro de uma multinacional em até 3 vezes mais do que 90% das outras pessoas. Cara, até o meu estágio era muito mais do que o que as minhas colegas de sala francesas ganhavam. O estágio que eu fiz, e olha que agora eu já estou na alternância, né? Mas o estágio pagava muito mais. Quando eu falava o meu salário para elas, elas ficavam chocadas. Quando eu falo o meu salário hoje que eu ganho na minha empresa para minha professora de inserção profissional, ela fica chocada. Porque eu fiz muita coisa com a ajuda do Ítalo e o Ítalo vai ter esse bônus. Então, esse bônus com certeza vai aumentar as suas chances. E é só um bônus, imagina tudo que eu acabei de falar que tem nesse curso, né? E tem ainda a melhor parte, a cereja do bolo, que vai fazer toda a diferença na sua vida, no seu relacionamento, na sua segurança aqui na França, que é o seguinte: a comunidade exclusiva de alunos sine qua non. Sine qua non, o nome do nosso evento. Porque lá a regra básica é um por todos e todos por um. Eu quero que a comunidade seja super unida. Eu quero que todo mundo se ajude. Se rolar alguma emergência, algum imprevisto com você, seja no Brasil, seja aqui na França, sempre vai ter uma alma boa para te ajudar, te dar um direcionamento. Foi isso que o grupo Unidas do Master significou para mim. Foi uma ajuda de pessoas, né, que se juntaram para fazer o mesmo. Eu acho que isso muda tudo, muda muito a sua experiência. Então, assim, quando a gente sonha em morar fora e ninguém acredita na gente, dá um quentinho no coração. Tá num grupo com mais uma boa dezena de pessoas que dividem o mesmo sonho que você, que estão correndo atrás do mesmo plano que você, que se ajudam no processo. O fato é que o Sine Qua Non é um pacote tão completo, porque eu quero que você faça o seu intercâmbio aqui sem nenhuma dor de cabeça. Eu quero que seja uma experiência que flua tranquilamente e que você se transforme como um ser humano, como profissional. Mas agora eu tenho uma má notícia. Essa má notícia é que as vagas vão ficar abertas por pouquíssimo tempo. Então, assim, a oportunidade vai ser apenas para um grupo seleto de participantes que conseguirem se inscrever primeiro. Olha, eu estabeleci uma quantidade de vagas e assim que bater a nossa meta, eu vou encerrar as inscrições. Nessa live tem, deixa eu ver, tem 148 pessoas. Então eu acho que talvez fique corrido e que talvez você não consiga entrar. E olha, quando eu fechar, eu fecho mesmo. Não adianta chorar. E aí você vai me perguntar: ok, Carla, quanto vai custar? Bom, primeiro de tudo, um programa tão completo, né, não vai
não vai custar o preço de banana na feira, né? Você viu em todo esse momento aqui, tudo que eu te falei, a transformação que você vai viver com esse intercâmbio. Um intercâmbio tradicional, né? Que você vai, sei lá, para a Irlanda aprender inglês, custa pelo menos 40 mil reais de investimento, né? Dinheiro que você tem que ter no banco, tudo mais. Pelo menos 40 mil reais, pelo menos. E quando você faz um intercâmbio para aprender um idioma, por exemplo, ao invés de ganhar um salário e de ter vários benefícios, na verdade vai ter inúmeros custos adicionais. Eu conheço muitas pessoas que chegaram a gastar 120 mil reais em um ano. Em um ano. E algumas pessoas que gastavam esse valor apenas para pagar o curso da faculdade. Como é o caso de quem faz mestrado, por exemplo, nos Estados Unidos. Olha, eu vou te apresentar a técnica que eu desenvolvi, que me fez realizar esse mestrado, intercalando aulas com dias de trabalho em uma multinacional e ganhando quase 2.000 euros por mês, que equivale a mais de 10 mil reais por mês. Então, se eu considerar qualquer valor abaixo de 10 mil reais, já seria um excelente preço, considerando todos os benefícios, né? Agora, sobre o idioma. Mesmo sem saber falar francês, morando aqui na França, você vai falar francês fluentemente muito rápido. Mas assim, muito rápido. Eu tenho certeza absoluta, que num período de 3 a 6 meses, você já vai estar super independente. Enquanto em cursos tradicionais de francês, uma pessoa normal leva pelo menos 5 anos. Curso tradicional de francês, uma pessoa leva pelo menos 5 anos. Qualquer cursinho básico em escolas tradicionais custa pelo menos uns 600 reais por mês. Eu já dei aula de inglês em cursos que custavam 1.000 reais por mês. Eu dei aula em cursos que custavam 1.000 reais por mês para o aluno. E imagino que você conheça alguns. Cara, isso ao longo de 5 anos, digamos que você vai investir 5 anos da sua vida pagando uma parcela, né, de cursinho de idioma para aprender francês, dá mais de 40 mil reais. Mais de 40 mil reais da sua vida investidos aí. Agora, vamos para a parte mais difícil agora. Eu sei que vai ser uma matemática difícil de fazer, hein? Pensa comigo, uma matemática complicada agora. Eu quero que você tente calcular comigo quanto é que custa a sua independência. Quanto é que custa o seu crescimento profissional? O seu diploma internacional no currículo? A sua inserção no mercado de trabalho francês? O orgulho que você vai dar para sua família? Sabe, me diga aí. Para para pensar um minuto. Quanto é que deve custar uma das vagas limitadas? Uma das vagas limitadas do Sine Qua Non. Seja honesta aí com você mesma. Se eu considerar apenas os 2 primeiros pontos, que são o valor de um mestrado no exterior tradicional, né, entre 80 mil e 140 mil reais, ou até fazer um curso de francês até a fluência, que vai dar uns 36 mil reais, jogando por baixo. Só isso aí já totaliza 170 mil reais. Ou seja, se tudo que você for gastar com essa mudança de vida for metade desse valor, já estaria valendo muito a pena. E olha que eu nem considerei aqui todos os outros benefícios, né? De morar na Europa, de estar perto de tudo, de começar sua carreira aqui, de não precisar nunca mais voltar se você quiser ficar aqui morando eternamente na Europa. Enfim, todos os outros benefícios, assim, você vai ser pago em euro, o network desse processo de vir para cá e estudar na faculdade, conhecer professores, conhecer colegas, tanto coisa que eu fiz em termos de networking depois de vir morar aqui. Então, eu não estou nem considerando tudo isso. Mas se você é uma das milhares de pessoas que me acompanham no Instagram, você já deve ter percebido que, assim, a minha missão é fazer a diferença para todas as pessoas. Todas as pessoas, independente da sua classe social. Então, você com certeza já me viu diversas vezes dizer o quanto que eu luto para que o intercâmbio seja algo mais acessível, o quanto eu quero que as pessoas venham para cá e façam isso, independente, né? Independente de várias coisas. Então, eu decidi simplesmente desconsiderar todos esses detalhes e usar o conceito para decidir o preço do curso. Presta bem atenção. Regra número 1. Precisa ter um preço que qualquer pessoa que tenha um celular, um smartphone, seja capaz de pagar. Que provavelmente é o seu caso, se você está aqui assistindo essa live. Regra número 2. Tem que custar menos que
uma passagem de ônibus por dia. Ou seja, deve custar apenas R$ 4 por dia. Isso mesmo, eu tô falando R$ 4 por dia, ao longo de um ano. Mas como nenhuma operadora de cartão me permite fazer uma cobrança de R$ 4 por dia, você vai ter a opção de pagar em até 12 vezes de apenas R$ 147. Ou fazer um pagamento único de R$ 1.470, que é ridiculamente mais barato do que tudo que você viu aqui. Na verdade, é mais barato do que apenas 2 meses de cursinho qualquer de francês que você vai ver aí em qualquer esquina. E cá entre nós, nem se compara, né, com o que você teria que investir para fazer um mestrado nos Estados Unidos, por exemplo. Todos os nossos pagamentos são gerenciados pela Eduz, que é a maior plataforma de educação online do Brasil. Esse valor que eu falei, o link tá aqui na descrição desse vídeo, tá? Então tá o link já aqui. Se você quiser comprar hoje, apenas hoje, só hoje, somente hoje, se você for comprar, você vai ter um desconto de R$ 473 hoje. Quem comprar hoje, quem comprar amanhã já não tem mais. E eu tô falando sério, não adianta chorar. Vai ficar aberto por pouco tempo e quem comprar hoje vai ter R$ 473 de desconto. Quem comprar amanhã, quem comprar depois de amanhã, não vai ter mais o mesmo desconto. E é verdade. Se esperar, vai ver que é verdade, tá? Só quem comprar hoje vai ter esse desconto. E é isso. Todos os pagamentos são gerados pela Eduz. O link tá aqui na bio. A Eduz, ela é a maior plataforma de educação do Brasil. Então, você pode ficar super tranquila com a sua matrícula e com a sua transação, porque ela será feita com total segurança, segurança total. Na hora da sua matrícula, é essencial que você informe corretamente o seu e-mail, porque, olha, é para o seu e-mail que a gente vai enviar os próximos passos, incluindo as primeiras aulas que você vai começar hoje mesmo, que já está liberado, hoje mesmo. Agora, sobre o curso, se você está tendo alguma dúvida ou está tendo alguma preocupação, eu quero te dizer que eu entendo, eu super entendo, porque é um curso online e tal, e é por isso que nós oferecemos uma garantia de 7 dias. Então, são 7 dias de garantia. Se por qualquer motivo, você mudar de ideia ou pensar, acho que não é para mim não, basta você me enviar um e-mail que a gente vai devolver na hora, 100% do seu investimento. Ninguém vai questionar nada, não tem pergunta, não tem nada. 100% do investimento na hora, se você pensar que não é para você o curso. Entrou, olhou, achou que não é para você, pode sair, que a gente vai devolver o seu investimento. E a nossa amizade continua, viu? A gente continua amigo tranquilamente. Pode continuar me seguindo, pode continuar assistindo meu conteúdo. Se você está sem dinheiro, esse deve ser justamente o motivo da sua participação. Porque se você está no momento agora, está sem dinheiro, esse é o motivo porque você está precisando mesmo mudar de vida, né? Então, olha, pare de andar em círculos. Entenda que isso não é um custo, é um investimento, tanto em você, quanto na sua carreira, quanto na sua mudança de vida. Porque essa oportunidade, você vai ter um retorno financeiro a médio prazo, não é nem a longo prazo, um retorno financeiro a médio prazo em euro. E ainda vai viver na França, com todos os benefícios que eu te contei. Eu nem falei de coisas, né, simples como morar na França, que é o óbvio. Você vai viver na França com os benefícios de ter um mestrado internacional no seu currículo, em tudo que citei aqui, né? Então, se você quer dar esse passo muito importante com destino à liberdade, de maneira segura, de maneira organizada, clique no link abaixo antes que seja tarde demais, porque, como eu falei, as turmas vão fechar, viu? As turmas vão fechar. Eu não vou receber um monte de aluno, não vou fazer com um monte de aluno, porque eu não tenho como fazer com tanto aluno, certo? Porque, como eu falei para vocês, eu estou fazendo mestrado, eu estou trabalhando na multinacional, em horários normais, e estou produzindo conteúdo, então não tenho como ter muito aluno. Então, a gente estabeleceu um limite, né? E quando chegar nesse limite, a gente vai fechar, a gente vai encerrar. Então, corra agora, faça isso, tome essa decisão. Se você comprar hoje, como eu falei, o link está aqui na descrição. Se você comprar hoje, você vai ter R$ 473 de desconto. Então, assim, esse é o seu momento de tomar essa decisão que vai mudar completamente a sua vida, para ter um acompanhamento de perto, para aprender mais e para vir consolidar a sua carreira na França, saindo do absoluto zero, mesmo se você não souber falar francês. É isso. Muito obrigada quem assistiu aqui a live. Não esquece de clicar